Olá pessoal, aqui é a Prof. Karina. A gente vai fechar mais um conteúdo do primeiro ano, né, de física, a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, tá? Então, dando continuidade, primeiro para saber o que começar a entender as leis de Newton, a gente precisa entender o que é força. Então, força é o agente capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Então, se o corpo está parado, ele precisa de uma força para entrar em movimento. E se o corpo está em movimento, ele precisa de uma força para fazer ele parar. Tá? Então é basicamente isso. Tem os exemplos de forças exercidas à distância, força magnética, um ímã, né? Consegue atrair o outro de distância. Força gravitacional, a gente está ao redor do Sol através da força gravitacional, né? E a força elétrica, tá? Que vocês estão vendo no terceiro ano. E forças exercidas por contato das outras forças. Então eu vou empurrar uma caixa, vou botar ela em movimento, né? Eu estou exercendo uma força de contato. Deixa o meu filho passar aqui. E outras forças todas de contato, tá? E daí a gente vê o princípio da inércia. Essa parte da física, essa primeira lei de Newton, ela é teórica, tá? Então a gente entender como funcionam as coisas no nosso dia a dia de maneira mais teórica, a gente entender mesmo o que está acontecendo, tá? Não é muito cálculo. Então o princípio da inércia é o seguinte: os corpos tendem a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento até que uma força seja aplicada sobre ele. Então, se eu estou andando, estou em movimento, eu tendo a ficar em movimento, a não ser que alguma força me faça parar. Ou se eu estou parado, eu vou tender a ficar parado até que uma força me faça entrar em movimento. A gente consegue perceber isso muito fácil no ônibus. O ônibus está parado e ele começa a acelerar. O ônibus acelerando. Se ele estava parado, a tendência dos corpos que estavam dentro do ônibus é ficar parado, ficar sentado onde estava. Quando ele começa a acelerar, o nosso corpo não vai para trás. Ele quer ficar lá onde ele estava parado, colado no banco. Por isso que ele vai para trás, que a tendência dele é ficar parado. E o contrário também funciona. O ônibus tá andando, pá, e de repente passa uma bicicleta na frente, o ônibus freia. De repente. Só que os corpos que estavam dentro desse ônibus estavam em movimento. E até a tendência é ficar em movimento. Então, quando o ônibus freia bruscamente, o corpo vai pra frente. Com certeza alguém de vocês já sentiu a inércia, né? Então, quem gosta de física, você fala, a inércia agindo, né? Outra parte da inércia é a massa do corpo, que é importante, tá? Então, a massa do corpo é a medida de sua inércia. Quanto maior a massa, maior a resistência à mudança de velocidade. Isso é simples de entender. Exemplo 1. Qual animal é mais fácil de movimentar? Um elefante ou um cachorro? É mais fácil o cachorro, por quê? Vou botar aqui cachorro. Por que é mais fácil o cachorro? Porque a massa dele é menor. Então, a resistência que ele tem ao movimento é menor. É mais fácil a gente conseguir botar ele em movimento, tá? Exemplo 2. Um ciclista estava em movimento, estava andando de bicicleta, quando bateu em uma pedra. O que aconteceu com o ciclista? Ele está em movimento e bate numa pedra. O ciclista, ele vai para trás ou vai para frente? Se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento, então ele vai ir para frente, né? Vai ser arremessado para frente. É isso. Essa é a primeira lei de Newton. Um abraço, até mais!